Sim, Passos Coelho ontem foi-lhe pedido um comentário e disse que não lhe parecia, eu não me recordo exatamente as palavras, mas não lhe parecia que fosse natural que o país estivesse esquizofrenicamente a discutir todas as semanas um sentimento de crise política. E como entender essas palavras? Bom, parece-me que Passos Coelho também entende que tem que haver estabilidade no país para que o país possa andar para a frente, porque um partido que é um partido de governo, como é o PSD, e que tem ambições a chegar ao governo, não quererá ser irresponsável numa matéria destas. E por isso penso que não irá votar favoravelmente a esta moção de censura, até porque, como disse há pouco, os argumentos que o Bloco de Esquerda vai utilizar nessa moção de censura, não penso que o PSD se vá rever neles. Ainda assim, é uma missão difícil para Pedro Passos Coelho. Por um lado, provavelmente não quer ficar colado mais uma vez a uma ação em que dá a mão ao Governo, como aconteceu no PEC ou no Orçamento do Estado, e por outro lado tem aqui os eleitores e tem aqui uma vontade, eventualmente, de chegar ao poder. Sim, mas isso Pedro Passos Coelho tem que explicar aos eleitores porque é que não irá votar favoravelmente, se assim acontecer, a esta moção de censura do Bloco de Esquerda. E penso que o eleitorado irá entender se ele souber explicar essas razões. É uma moção de censura que poderá ficar sem sucesso? Julgo que sim. Passamos então à análise ao Banco Central Europeu, que voltou ao mercado para comprar dívida. Nos mercados, então, o Banco Central Europeu interrompeu ontem uma pausa de 2 semanas e voltou a comprar obrigações portuguesas. Foi a solução encontrada para aliviar, embora que ligeiramente, os juros da dívida, que atingiram ontem os 7,6%. Taxas que, para Pedro Passos Coelho, são insustentáveis a médio e a longo prazo. Uma vez mais, os juros da dívida pública de Portugal, que continua a insistir que não precisa de ajuda externa, só aliviaram com a ajuda externa do Banco Central Europeu. Nos primeiros minutos da negociação assistiu-se a uma escalada dos juros sobre as obrigações a 10 anos, que atingiram os 7,636%. Nós sabemos que estas taxas que têm vindo a ser praticadas são insustentáveis. É uma taxa de juro elevada e é uma taxa de juro que não tem correspondência com os fundamentais da economia portuguesa, nem com o trabalho que Portugal está a fazer para a consolidação das contas públicas. O apelo português terminou com 2 semanas de pausa nas compras da instituição liderada por Jean-Claude Trichet, que mesmo assim só conseguiu aliviar os juros para os 7,296%. O valor possível para um país que se vê a nível económico e financeiro com uma luta pela redução do déficit, a nível político com uma moção de censura ao governo e a nível externo com os investidores a duvidarem da capacidade de Portugal resolver as contas, com a sombra do FMI a pairar novamente sobre a ponta da Península Ibérica, enquanto o seio da zona euro continua dividido. É mais um assunto que merece as explicações de Francisco Ferreira da Silva. Francisco, o BCE foi obrigado então a voltar ao mercado. Portugal está longe de convencer e credibilizar os mercados. Sim, os mercados não querem acreditar que Portugal vai cumprir aquilo que prometeu e não querem acreditar sequer nos sinais que vão sendo dados. As exportações esta semana, as exportações foi mostrado, não é? Os valores e, portanto, cresceram 15,7% em 2010. Que é um bom resultado. O secretário de Estado da Administração Fiscal também veio dizer que as receitas fiscais de janeiro subiram 15%, o que também é um bom indicador, mas os mercados reagiram mal e há analistas que falam nisto e parece-me lógico, a operação sindicada que foi feita por Portugal de 3,5 mil milhões de euros com um valor, a 5 anos, com um valor de 6,45 de taxa de juro. E é importante, exatamente, precisamente por essa emissão sindicada, que muitos analistas consideraram que foi um sucesso. E agora outros analistas vêm dizer que, por outro lado, não é um sucesso porque está a pressionar as taxas a 10 anos a subirem. Claro. É essa a interpretação da maior parte dos analistas e parece lógica, quer dizer, se se paga 6,45% por uma emissão a 5 anos, então quanto é que se tem que pagar por uma emissão a 10? Naturalmente que vai ficar acima dos 7%. Pronto, é essa a questão. E daí que esta emissão tenha sido muito importante. Francisco, e a pergunta que se impõe nesta altura é, depois de uma semana que começou positiva, começou com esta emissão sindicada, de certa forma conseguiu colocar a totalidade da dívida, depois as exportações, o Fórum para a Competitividade, o anúncio precisamente do crescimento das exportações, o anúncio do crescimento da receita fiscal, uma semana que foi cheia de boas notícias para a economia. O anúncio de apoio à exportação. Naturalmente.
E ainda assim, os mercados continuam a penalizar Portugal. Agora, com o anúncio de uma moção de censura e uma crise política iminente, qual é o pior cenário? O pior cenário são os 9%, é aquilo que falávamos há pouco, é chegar àquilo que chegou a Grécia e a Irlanda. E é chegar ao Fundo Monetário Internacional. E depois sermos obrigados a pedir a intervenção do Fundo Monetário Internacional. Pronto, mas essa é uma questão que Portugal tem sempre é uma espada que está em cima da nossa cabeça e que caberá aos portugueses saber como é que querem funcionar. Há quem ache que seria bom que o FMI viesse e o mais depressa possível, porque isso iria introduzir mais disciplina nas finanças públicas. Vamos ver o que é que vai acontecer. E vamos ver também como é que vai correr hoje a reunião da Concertação Social, que volta a reunir-se. Os patrões exigem agora cedências por parte do Governo em relação ao Fundo de Indemnizações para os despedimentos. A Confederação Empresarial de Portugal sempre mostrou abertura para assinar um acordo com o Governo sobre as alterações às indemnizações por despedimento, mas agora quer cedências do Executivo. A CIP espera que na reunião desta sexta-feira o Governo aceite algumas propostas dos patrões no que toca ao fundo, defende o financiamento privado e também público suportado pelo Orçamento do Estado, uma posição que o Ministério do Trabalho não quis comentar. Quanto à Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, está ainda mais longe de um acordo. A CCP diz que o fundo é inaceitável, mas está disposta a dar o sim, caso o Governo aplique a norma de redução do valor das indemnizações de 30 para 20 dias aos atuais contratos de trabalho. Do lado dos sindicatos, CGTP afastou desde logo um acordo com o Governo e a UGT diz que ainda é cedo para falar nisso. Recorde-se que as alterações às indemnizações por despedimento são apenas um dos 50 pontos de estímulo à economia. Francisco, hoje são os patrões que vão levar algumas exigências a Helena André. Sim. A CIP quer que o fundo para financiar as indemnizações nos despedimentos seja comparticipado também pelo Estado, pelo Orçamento do Estado, e não apenas pelas empresas. Já a Confederação do Comércio quer que estas medidas de baixar o valor das indemnizações de 30 para 20 dias por ano de trabalho sejam estendidas a todos os trabalhadores, a todos os contratos e não apenas aos futuros, portanto, também aos atuais. Vamos ver, claro que os sindicatos estão contra isto e o Governo nem se pronunciou. A CIP diz que até ao momento ainda não houve sinais por parte do Governo de que haja uma vontade para implementar estas medidas e estas propostas que são pedidas já há algum tempo. É uma questão de tempo e o Governo vai acabar por ceder e por implementá-las, ou está aqui a fazer um impasse propositadamente? Eu acho é que andam todos a fingir que não querem discutir uma coisa que é aquilo que, no fundo, está por trás de tudo isto, que é a flexibilização do despedimento individual. E ninguém quer falar disto. Nem os patrões, nem os sindicatos, nem o Governo, mas é isso que está em cima da mesa. Fica o esclarecimento, mais claro que isto era impossível. Muito obrigada. Foram os esclarecimentos de Francisco Ferreira da Silva, subdiretor do Diário Económico, neste Destaque Económico de sexta-feira, dia 11 de fevereiro.